agosto de 1979, Off the Wall foi lançado. A primeira canção de Off the Wall é um funk de verdade, daquele estilo de funk pesado, contrabaixo inteligente, a música Don't Stop Till Get Enough. Esse é aquele tipo de canção que, se estiver tocando e você ficar parado, vá ao médico. Alguma coisa errada está acontecendo com você. A segunda canção é uma das melhores músicas dessa galáxia, Rock With You. Uma canção composta por Rob Temperton, um gênio. Ele assina mais duas músicas que eu já vou falar aqui neste álbum. Depois vem a sacolejante Work Day and Night. A quarta canção é a espetacular Get On The Floor. Esta tem uma curiosidade. Quando o Michael Jackson estava gravando essa canção, a música é muito empolgante, né? Se você ouvir ela, você vê que ela é vibrante demais. E quando no final dela, quando o Michael Jackson vai cantar o refrão de novo, ele solta uma gargalhada, e tudo isso não foi combinado, não era da canção. Mas é que a empolgação dele era tão grande e que Quincy Jones deixou essa gargalhada. Depois vem a poderosa faixa título, Off the Wall, composta por Rob Temperton. Depois vem a balada suave, mas nem um pouco piegas, chamada Girlfriend. Girlfriend é uma música que Paul McCartney já tinha gravado em seu álbum com The Wind. E quando o Quincy Jones ouviu, ele achou que a música era a cara de Michael Jackson. E o engraçado e a surpresa foi que Paul McCartney disse: eu fiz essa canção pensando em Michael Jackson, eu queria realmente dar ela pra ele, mas eu acabei gravando antes. Depois, outra balada, She's Out of My Life. Essa aqui tem que ter aqui uma reflexão. Bom, essa música é de um compositor chamado Tom Baller. Ele fez essa canção para o Frank Sinatra. Ele mostrou para o Quincy Jones e o Quincy falou assim pra ele: Tom, você confia em mim? Ele falou: confio. Ele falou: então, eu vou fazer essa canção ficar inesquecível. Eu vou dar pro Michael Jackson gravar, você vai ver. Down indecision and curse it bright. Michael Jackson interpreta essa música com tanta verdade que todas as vezes que ele ia gravar essa música tinha que parar porque Michael Jackson se acabava de chorar. Até que Quincy, vendo que não tinha jeito, ele deixou do jeito que tava ali Michael Jackson chorando. Tanto que quando você ouvir essa canção, no finalzinho, você percebe Michael Jackson chorando. E foi muito especulado por que Michael Jackson chorava tanto quando gravava essa música. Há um boato bem forte que é porque ele se lembrava bastante da Diana Ross. Depois vem a canção I Can't Help It, que surpreende a todos. Primeiro porque é uma música de Stevie Wonder. Stevie Wonder compôs e falou para Michael Jackson: só você para gravar essa canção, ela é a sua cara. E Michael Jackson aqui surpreende porque a música ela é um pouco de blues, jazz, soul. Depois, outra música injustiçada que tinha tudo para ser um hit mundial, It's the Falling in Love. Música composta por David Foster, o cara que compôs várias canções para o Earth, Wind and Fire. E aqui Michael faz um duo com Carole Bayer. E o álbum termina com Burn the Disco Out, uma música disco para fechar esse álbum, que também é um álbum de música disco e canção de Rob Temperton. Off the Wall vendeu mais de 10 milhões de cópias, Michael Jackson bateu todos os recordes. Off the Wall é o início da consagração de Michael Jackson. Aqui ele mostra que é um artista que
Compunha, cantava, dançava, atuava em clipes super produzidos e lançava álbuns ultra bem feitos e cheios de hits. Em 1982, Michael Jackson e o maestro produtor Quincy Jones começaram a trabalhar no seu novo álbum, que se chamaria Thriller. A primeira canção a tocar nas rádios foi a música The Girl Is Mine, uma música composta por Michael Jackson e Paul McCartney, um duo entre os dois, uma canção bem agradável, uma balada que o público aceitou bem, mas que não parecia que iria ser um estouro gigantesco. Tudo estava indo normal, mas aí aconteceu Billie Jean. A canção começou a tocar nas rádios. Foi aí que Michael Jackson cravou o seu nome na história da música e se tornou a trindade da música, que é Elvis, Beatles e Michael Jackson. Em março de 1983, Michael Jackson era primeiro lugar com a canção Billie Jean e ele lançou o videoclipe de Billie Jean. Só aí Michael Jackson não precisava provar mais nada, mas o álbum Thriller tinha muito mais. Depois do estouro de Billie Jean, Michael Jackson tinha mais um trunfo na manga e lançou o videoclipe da espetacular canção e espetacular videoclipe Beat It. A essa altura, o álbum Thriller já estava batendo todos os recordes de venda, mas Michael Jackson tinha mais um trunfo na manga, e foi aí que ele lançou o videoclipe de Thriller. Eu acho que não preciso dizer mais nada, né? O que esse álbum se tornou depois de que esse videoclipe foi ao ar. A MTV, todos os lugares só passava videoclipe de Thriller e o álbum começou a vender 600 mil cópias por semana. A canção que abre o álbum Thriller é um funk de verdade chamado Wanna Be Starting Something. Esta canção tem um baixo agressivo, um refrão que lembra uma língua Swahili, que pega uma coisa bem internacional, fazendo todas as pessoas ficarem impressionadas. A segunda canção é Baby Be Mine, uma balada agradável, bem ao estilo Rock With You, também é feita pelo mesmo compositor Rob Temperton, o mesmo que compôs Thriller para o Michael Jackson. A canção Human Nature, que também é um pop de luxo, uma canção de uma incrível musicalidade que não cai para a melancolia, não cai para a pieguice. Tem também um outro funk de verdade, uma canção muito legal chamada Pretty Young Thing, que é um dos compositores, é o próprio Quincy Jones, uma canção muito legal do disco, é a penúltima do álbum, e o disco fecha com uma balada chamada Lady in My Life. Com Thriller, Michael Jackson e o produtor Quincy Jones conseguiram misturar pop, rock, funk, soul, uma mistura tão bem engrenada que foi capaz de agradar ao mundo inteiro. A indústria fonográfica promoveu um patamar ainda mais elevado que beirava a santificação. E foi esse padrão elevado de recordes que ele ficou tentando superar ao longo de sua carreira. O álbum Bad do Michael Jackson nem tinha sido lançado ainda e ele já tinha uma responsabilidade muito grande, afinal ele ia ser o sucessor do álbum Thriller. O mundo estava esperando esse novo álbum do Michael Jackson.
Thriller, o disco mais vendido de todos os tempos, todo mundo queria saber quais seriam as novas músicas de Michael Jackson. Come on, let's go. 5 anos se passaram depois de Thriller e ele lançou uma música primeiro que seria ali o prenúncio do que viria, uma balada chamada I Just Can't Stop Loving You. Gravem bem o nome desta cantora, Siedah Garrett. Eu já vou falar dela um pouco mais pra frente nesse vídeo. Guarde bem esse nome. Em julho de 1987, finalmente Michael Jackson lançou o álbum Bad. E para promover o álbum, Michael Jackson lançou o videoclipe de Bad, a faixa título do disco. A segunda canção do álbum é The Way You Make Me Feel. Essa música era tema batida 4x4. A mãe de Michael Jackson tinha dito pra ele que ele deveria fazer uma música com esse arranjo. A terceira canção, Speed Demon, é uma música que tem até um apelo mais pro público infantil, um videoclipe também bem pro público infantil, e uma alta cilindrada, assim, numa rajada que vai de uma caixa acústica para outra, num efeito estereofônico muito bom. A quarta canção é Labyrinthe Girl, uma balada. No videoclipe, Michael Jackson reúne vários dos nomes de Hollywood que estavam fazendo muito sucesso no momento, um videoclipe muito legal, onde Michael Jackson só aparece no finalzinho. Depois vem um dueto, Just Got Friends, com Stevie Wonder. Depois vem uma das minhas faixas prediletas, Another Part of Me. When he gets ready. E lembre-se que eu falei para guardar o nome da cantora Siedah Garrett? Pois é, ela tinha composto uma canção junto com outro compositor chamado Glenn Ballard. A canção Man in the Mirror. Aqui na canção Dirty Diana é convidado Steven Stevens, o guitarrista do Billy Idol. E ele coloca todo o peso nessa canção, que é um hard rock. This is the actual guitar that I recorded Dirty Diana. E o LP fecha com a canção Smooth Criminal, ela que quase não entra no álbum, assim como Billie Jean quase não entrou em Thriller, porque Quincy Jones achava a canção fraca. Smooth Criminal foi a música que Quincy Jones também achou fraca e falou pro Michael Jackson que não era para colocar essa música. Houve outra briga deles e esse foi um dos motivos do fim da parceria de Michael Jackson com o produtor Quincy Jones. Foi o álbum mais vendido daquele ano, chegou por muitos anos a ser o segundo disco mais vendido de Michael Jackson, um recorde absoluto, apoiado pelos videoclipes cinematográficos de alta produção. Bad é um álbum que mostrou a mania de grandeza de Michael Jackson, ultrapassou os limites da tecnologia e o efeito final foi brilhante. O disco Dangerous do Michael Jackson foi lançado em 1991, no dia 31 de outubro, no Halloween. Para vocês terem uma ideia da expectativa que estava em cima desse disco, no lançamento 300 mil cópias foram roubadas. Bandidos armados, encapuzados, roubaram essa carga no aeroporto de Los Angeles.
disco, o Michael Jackson tentou fazer uma sonoridade bem diferente. Acabou a parceria dele com Quincy Jones, ele contratou outros produtores e começou a fazer vários testes. Ele colocava moedas, vidro dentro de sacolas, jogava numa escada, gravava os sons, barulhos de máquinas registradoras, motor de carro, buzina, tudo ele foi gravando, sampleando para colocar nesse disco. E você ouve tudo isso remixado ali com sintetizadores, baterias eletrônicas, tudo neste álbum. E duas músicas já foram lançadas para promover o álbum. Uma delas era Heal the World. E Black or White. A primeira música do disco é Jam, que o videoclipe tem a participação da dupla Criss Cross, que eram uns rappers, uns meninos, na época que fizeram muito sucesso com a música chamada Jump, e todo mundo lembrava deles porque eles usavam as calças de trás pra frente, e a música também tem a participação do rap Heavy D. Várias canções do disco contam com beatbox Michael Jackson junto com os instrumentos. Um exemplo é a segunda canção, Why I Wanna Triple Me. Na letra dessa canção, Michael Jackson ataca bastante os tabloides, né? Que ele falava que davam muita notícia para suas cirurgias plásticas e esquecia do que estava realmente acontecendo de importante no mundo. A terceira canção, In The Closet, é uma das mais curiosas do disco. Primeiro porque era para ser um dueto com a Madonna. E não deu certo, a Madonna... A história que contam é que a Madonna, quando ouviu a música, não gostou, quis mudar muito a música, Michael Jackson não concordou, e a Madonna também queria muito mudar o visual do Michael Jackson, queria que ele cortasse o cabelo, mudasse os estilos de roupa, e aí o Michael Jackson achou que ela estava já se intrometendo muito, e aí não deu certo esse dueto. Mas o curioso é que tem uma voz feminina nessa música, muito parecida com a Madonna, e nos créditos está como Mystery Girl, Garota Misteriosa. E durante muitos anos eu achei que fosse realmente a voz da Madonna e que não estava ali colocando o nome dela. Mas depois eu fui descobrir que quem faz a voz aqui nessa canção é a Stephanie de Monaco. O videoclipe dessa canção é bem sensual, conta com a modelo lindíssima Naomi Campbell. Tem a canção She Drive Me Wind, onde Michael Jackson canta de uma forma mais dura, mas o refrão de uma forma suave. Essa canção tem várias misturas ali de sons industriais, buzina de carro, motor de carro. O álbum Dangerous conta também com um novo estilo que estava surgindo, chamada New Jack Swing. E essa nova tendência, essa nova onda, é bem usada na canção Remember the Time, videoclipe com Ed Murphy, videoclipe que fez um grande sucesso, cheio de efeitos especiais. Depois vem a vibrante Can't Let Her Get Away, é uma porrada de sintetizador, uma música que eu acho muito legal. Depois a balada Heal the World. Depois vem a canção Black or White, essa é uma das músicas mais conhecidas de Michael Jackson, é videoclipe com Macaulay Culkin, todo mundo conhece essa, né, com uma revolução na época de videoclipes, naqueles rostos mudando. Depois vem a música Who Is It, que ela tem um beatbox de Michael Jackson, a música seguiu esse beatbox dele.
Depois vem a canção Give It To Me, música que tem a participação do guitarrista do Guns N' Roses, Slash. Michael Jackson, nas aparições dos videoclipes do álbum Dangerous, estava sendo muito criticado, e o que se comentava mais era a cor da sua pele, que estava muito branca. Mas nesse álbum ele está mais black do que nunca, porque aqui ele reúne funk, soul, gospel, como nas duas próximas canções, que é a We Will Be There e a Keep the Faith. Keep the Faith, os mesmos criadores de Man in the Mirror, que é Glenn Ballard e Saeda Garrett. Depois vem a canção Gone Too Soon. É uma música que Michael Jackson viu a Diana Ross cantando nos anos 80, no começo dos anos 80. Ele já conhecia a música, a interpretação da Diana Ross fez ele ficar muito inspirado e ele regravou ela no álbum Dangerous. O videoclipe dessa música é bem emocionante, é dedicado a um rapaz chamado Ryan White, que morreu de AIDS. O videoclipe aparece ele, aparece o Michael Jackson, aparece até o Michael Jackson no funeral do Ryan. Um videoclipe bem emocionante. E fecha o álbum a pulsante faixa título Dangerous. Dangerous. O álbum foi um dos maiores recordes de Michael Jackson. Hoje ele tá ali entre disputa o segundo lugar entre Bad, fica ali Dangerous, Bad. Crianças. Às vezes estava tudo certo para que depois do álbum Dangerous de 1991, Michael Jackson lançasse uma coletânea, um álbum duplo com seus melhores sucessos, músicas de 1979 até 91. E isso já estava mais do que certo, afinal, depois das devastadoras acusações, ninguém imaginava, e nem o próprio Michael Jackson imaginava, que teria cabeça para fazer novas músicas. E depois que ele pagou um acordo para a família do menino George Chandler, Michael Jackson começou a pensar em fazer novas músicas e começou a compor. As acusações da família Chandler fez com que os céus desabassem sua cabeça. O seu casamento com Lisa Marie Presley, a filha de Elvis Presley, estava sendo ridicularizado. Michael Jackson tinha se internado numa clínica de reabilitação porque ele estava viciado em drogas para dormir. E uma enorme sombra estava sendo jogada em cima do seu talento e do seu trabalho, que ele conquistou com muito afinco. Poucos artistas na história da música viveu tão intensamente a música como Michael Jackson. E sua carreira estava em ruínas. E humilhado e muito puto da vida, Michael Jackson começou a compor. Então dá pra imaginar o que uma pessoa que estava nesse estado mental, iria escrever. O disco ficou pronto e antes de ser lançado, Michael Jackson chamou os manda-chuvas da gravadora Sony para ouvir o disco da primeira à última música. E pela primeira vez, eles ouviram o disco de Michael Jackson, todos em silêncio, ficaram ouvindo, prestando atenção e saíram mudos. O empresário de Michael Jackson, então, achou aquilo muito esquisito, foi até eles e perguntou o que tinha acontecido. E o que eles disseram foi que tinha acabado a diversão, que não havia uma música divertida nesse disco e que todas as músicas eram muito raivosas, as letras eram para deixar todos os fãs de Michael Jackson contra o mundo, contra a imprensa. Então, em 1995, chegou às lojas o álbum History. Neste álbum você vai encontrar aqui uma coletânea com 15 músicas dos maiores sucessos de Michael Jackson e também 15 canções inéditas. E esse álbum vem também com um livrinho dentro aqui. Isso em vinil é muito legal, bem grande. A capa do disco já é uma coisa assim bem megalomaníaca, egocentrista, que tem aqui Michael Jackson com uma estátua, assim, uma coisa meio de divindade. O livro tem várias fotos inéditas e também muitos depoimentos de pessoas como Steven Spielberg, Elizabeth Taylor e muita gente aqui elogiando Michael Jackson.
Tudo para tentar resgatar o seu sucesso e da sua carreira que estava totalmente desestruturada. Todo mundo estava vendo o Michael Jackson como uma criatura desnorteada e mais perdido do que cego em tiroteio. Perdeu vários patrocínios, inclusive o da Pepsi Cola, que patrocinava o seu show. A primeira canção do álbum, a primeira canção inédita, Scream, um dueto com a sua irmã Janet Jackson. No acordo que Michael Jackson fez com a família do menino George Chandler, ele não podia falar sobre as acusações, não podia ficar mencionando o caso e nem a família poderia mencionar o caso também. Mas nas letras, Michael Jackson fala muito sobre isso, algumas vezes disfarçado, outras vezes nem tanto. Por exemplo, nessa primeira canção, a música Scream, ali é uma canção muito raivosa, uma letra onde ele critica muito os meios de comunicação, ele fica falando muito de injustiça, perseguição, extorsão. A segunda canção, They Don't Care About Us, a música que Michael Jackson fez um videoclipe aqui no Brasil, Rio de Janeiro, na Bahia, com o Olodum, mostra uma indignação contra o racismo, perda de direitos civis. Depois de tanta angústia e amargura dessas duas primeiras canções, a terceira canção começa com uma leveza, um som de chuva, uma das melhores canções de Michael Jackson, Stranger in Moscow. Foi a primeira canção que ele fez quando estava compondo música para este álbum. É muito interessante você ver que ele, que estava num momento de tanta dificuldade, com tanta raiva, consegui compor uma canção tão suave, uma das músicas que remete ao Rhythm and Blues ali dos anos 70, uma das melhores canções do álbum. Depois tudo descamba de novo na quarta canção, This Time Around, onde na letra ele fala de pessoas que querem se aproveitar dele usando acusações falsas. Depois a quinta canção, Earth Song, uma balada, um hino para a natureza, uma canção que fala contra o desmatamento, um videoclipe muito bem feito que ganhou vários prêmios, mais uma canção que muita gente vê como uma jogada de marketing de Michael Jackson para limpar sua imagem. Depois vem a canção DS, né? DS. Mais uma vez, aqui ele está quase que explicitamente falando desse caso de que ele foi acusado pela família Chandler, porque na canção esse DS é a abreviatura de Don Cheldon. Todo mundo percebe ali que ele está criticando o advogado que o acusava, que se chama Tom Sneddon. A letra, se você olhar, é xingando muito uma pessoa, esse tal Don Cheldon, dizendo que John Cheldon é um cara mau caráter, é um cara que até é envolvido com a Ku Klux Klan. Essa música, Slash toca guitarra. A sétima canção, uma das minhas preferidas também, Money, dinheiro. A canção fala de pessoas que fazem tudo por dinheiro, que podem trair, matar, fazer as piores coisas por dinheiro. Mais uma indireta, e essa canção e a anterior a Don Cheldon trouxeram problemas para Michael Jackson, porque o pai do menino, que o acusou, disse que ele estava ali, que nessas músicas, que ele estava citando explicitamente o caso. Ele foi processado, Michael Jackson foi processado de novo, mas não deu em nada. A oitava canção, Come Together, um cover fiel à última canção de sucesso dos Beatles. Michael Jackson já queria ter gravado essa música há muito tempo, era para ter saído no álbum Bad. Acabou não saindo, mas está aqui em History. Come together. Depois, o maior sucesso desse álbum, a canção balada You Are Not Alone. Essa música foi um sucesso imenso. O videoclipe eu acho ele muito estranho, não gosto desse videoclipe, acho ele até um pouco bizarro. O videoclipe onde Michael Jackson com a então esposa, a Lisa Marie Presley, os dois aparecem no videoclipe seminus. Uma seminudez que não faz sentido no videoclipe, eu acho ela até desconcertante, não é sensual. Mas que funcionou, vide o sucesso que essa canção fez e faz até hoje. Depois vem a canção Childhood, que foi tema do filme Free Willy 2.
Aqui nessa canção, Michael Jackson confronta mais uma vez os seus demônios, ele fala muito dos seus traumas de infância, toda a história que a gente já sabe, de que ele trabalhava muito quando criança e que não teve uma infância normal, e que tudo isso mexeu muito com a sua cabeça, e é mais uma canção que as pessoas veem como uma estratégia para que ele limpasse a sua imagem. E o debate segue raivoso na próxima canção, Tabloid Junkie. Essa canção, se vocês puderem olhar a tradução dessa música, dá uma olhada, é uma das músicas mais enfurecidas sobre a imprensa, sobre os tabloides. Aqui Michael Jackson, muito enfurecido, fala coisas sobre fake news. Ele desce o cacete na imprensa sensacionalista, na chamada imprensa marrom. What you're hearing is not the electric drum machine. It's a hardwired 48-track digitally mastered human. Depois vem a canção Too Bad, que ela tem um arranjo meio bagunçado, talvez propositalmente. E depois a épica faixa título, uma música criminosamente desconhecida. Depois uma canção muito desconcertante, que tem ali uns arranjos bem feitos, Little Susie, uma música de uma letra muito triste, de uma história real de uma criança que foi brutalmente assassinada. E o álbum fecha com uma canção de Charlie Chaplin, Smile. E Michael dá uma interpretação lindíssima para essa música, numa sinceridade, numa verdade extrema. O álbum History, em 97, ele teve essa continuação, vamos dizer, que é um álbum com algumas canções inéditas, que era para ter entrado no álbum History, mas que elas não tinham, ficariam deslocadas, porque elas não falavam do mesmo tema, elas não tinham a mesma abordagem. Então, essas canções estão nesse álbum, mais alguns remixes das músicas do álbum History. Esse álbum aqui nem é tão contado na discografia de Michael Jackson. E nesse álbum tem a canção Ghost, que tem um videoclipe, assim, um curta-metragem espetacular e que foi também ignorado. Muita gente não conhece e você tem que conhecer. É um roteiro escrito pelo Stephen King. É uma história assim, de terror, onde toca algumas músicas desse álbum, como Ghost, Scary. E tem Michael Jackson se tornando um velho grisalho, gordo, fantástico. Mas foi também ignorado por causa desse grande prejuízo que Michael Jackson estava tendo na sua carreira. E esse álbum, ele se chama Bloody on the Dance Floor. Ele saiu para ser um grande sucesso nas pistas de dança. E com esse videoclipe sendo ignorado, as vendas do álbum Bloody on the Dance Floor também foram decepcionantes. E os executivos da Sony perceberam que Michael Jackson já não era mais um artista invencível. E depois que Bloody on the Dance Floor decepcionou, Michael Jackson nunca mais foi prioridade para a gravadora Sony. Em 1997, Michael Jackson tinha sobrevivido a devastadoras e gravíssimas acusações de abuso de um menor. E isso trouxe um grande prejuízo à sua carreira e nas vendas de seus discos. E para piorar, bem no começo da produção das gravações desse disco, Michael Jackson começou uma briga interminável com a gravadora Sony. Então Michael Jackson disse que ia romper o contrato com a Sony. E depois de muita briga, ficou decidido que Michael Jackson poderia sair da Sony, mas não antes de gravar o álbum Invincible. E Michael ficou tão arrasado com essa realidade que ele perdeu totalmente o interesse em gravar o álbum Invincible. A sua raiva da gravadora era tão grande
que quando ele começou a gravar o disco e algum executivo da Sony ligava no estúdio para saber como estava a gravação e ele ficava sabendo, ele ia embora. Às vezes ele dizia que ia ao banheiro e a equipe toda ficava tensa, porque às vezes ele dava essa desculpa, falava que ia ao banheiro e ia pra casa e não voltava, ficava dias sem aparecer. Sem vontade, sem ânimo, sem inspiração, Michael Jackson tinha que gravar o disco, então ele contratou uma equipe de compositores. Todos os caras estavam por trás das canções de sucesso da Destiny Child, Britney Spears, Spice Girls. Cada canção do disco tem 5, 6 compositores, 8, 10 produtores, uma coisa absurda. Para a capa do disco, Michael Jackson se inspirou numa fotografia que ele viu do fotógrafo Albert Watson, uma foto chamada Golden Boy. E Albert Watson foi contratado para a fotografia que ele ia fazer do álbum Invincible. Foi feito, Michael Jackson aparece igualzinho à foto, né, do Golden Boy, dourado, mas a Sony vetou. A Sony disse que não queria nada de Michael Jackson associado à criança. Um outro problema foi quando Tommy Mottola, o diretor da Sony, pediu para Michael Jackson tirar do disco a 14ª canção, The Lost Children. Ele disse, mais uma vez, que não queria nada que falasse de crianças no disco. Michael Jackson então ficou puto e mais uma briga até que Michael Jackson conseguiu convencer e deixar essa canção no disco. Michael Jackson já tinha em mente o videoclipe da primeira música que iria divulgar o álbum, a canção Unbreakable. E quando ele conversou com a Sony disse não. E que a música que iria ser a que iria divulgar o disco seria a canção You Rock My World. Michael Jackson discordou, mas a Sony sacaneou ele. Vazou a canção. E a canção vazada nas rádios começou a tocar e Michael Jackson foi obrigado a fazer o clipe de You Rock My World. A canção, que eu acho ela até agradável, na minha opinião, a melhor do disco, mas ela não tem a força para ser tão picotada como ela é no videoclipe. A segunda canção do disco a tocar foi a música Cry, uma balada. Mas Michael Jackson estava tão desanimado com a Sony que ele nem apareceu no videoclipe. Ou seja, esse videoclipe não tem Michael Jackson. E o que falar das músicas de Invincible? Bom, particularmente, o disco tem 16 canções, das quais eu gosto apenas de 5. As outras 11 músicas eu acho muito fracas, tão fracas que eu não vou nem falar delas aqui nesse vídeo. Vou falar só das músicas que eu gosto, que é a canção, as duas baladas, a quarta e a quinta música, Breakdown. Heaven Can't Wait, uma música bem estilo Spice Girls, lembra muito o primeiro álbum das Spice Girls, uma música que eu acho bem legal. Cry, a balada que tem o videoclipe sem Michael Jackson, que muita gente não gosta, acha uma balada bem fraca. Eu acho uma música até interessante, acho o videoclipe, mesmo não tendo Michael Jackson, o videoclipe eu acho até bonito. E a 15ª canção, Whatever Happens, que conta com Carlos Santana. Bom, pra mim, as únicas músicas boas desse disco, o resto é um material muito fraco. Esse álbum ele tem um defeito gigantesco. Todas as canções são muito longas, e uma música longa, ela tem que ser muito boa pra você ouvir. E não tinha como dar certo um disco ser bom numa briga tão feia, num fogo cruzado entre um artista e a gravadora. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e esse é o Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.